Olá, gente amiga, estamos chegando aqui no nosso Ronda da Cidade, trazendo as informações do estado do Espírito Santo, em especial da região, e falando sobre as operações policiais. A partir de agora, muita informação chegando aí na sua TV, na nossa TV, TV Foz, viu? Aqui no nosso Ronda da Cidade. E você vai acompanhar hoje, viu? A polícia apreende drogas, munições, armas e prende 3 pessoas em uma operação rápida da polícia também. Olha só, mais um roubo de pimenta do reino aqui na região norte do estado do Espírito Santo. Repetição, não. Novamente, os criminosos e os alvos desses bandidos essa iguaria que é a pimenta do reino. Daqui a um pouco a gente mostra esses detalhes. A polícia prende suspeito de matar professor de educação física. O aumento do preço dos combustíveis. Daqui a um pouco a gente traz essas informações com o Will Souza. Tudo isso e muito mais agora aqui no Ronda da Cidade. Pois é, para você que está ligado aqui na nossa TV Foz, aproveite, salve o nosso WhatsApp que você vai ver na tela, 998025047 está aí, salve esse WhatsApp, é o nosso canal interativo para você compartilhar as suas informações, para você reclamar, para você elogiar também, fica à vontade. E daqui a pouco tem um abraço para a turma que acompanha todos os dias o nosso Ronda da Cidade na edição desta sexta-feira. Segue a gente lá também nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram também, a nossa TV Foz. Quer saber de detalhes também? As informações do estado do Espírito Santo, você encontra, sabe onde, gente? No nosso site, sinoticias.com.br. Está aqui, olha, menino de 6 anos é encontrado morto em apartamento no estado do Espírito Santo. Tragédia, viu? A polícia investiga esse caso aqui, a polícia científica também foi acionada. Sai reajuste do piso salarial de professor do ensino básico, tá? Quer saber os detalhes? Acesse Notícias. Trump ameaça aplicar tarifa de 100% se BRICS criarem moeda, tá? Que criar uma moeda única. Falso pastor é preso suspeito de abusar de criança na cidade de Serra. Cachorro e caramelo é flagrado brincando, viu? Nas redes sociais, inclusive, viralizou este vídeo brincando com a capivara aqui no estado do Espírito Santo. Acesse aí o sinoticias.com.br e fique muito bem informado. E é de graça, viu, gente? Na palma da sua mão. Coisa boa, não é verdade? Então acesse. Vamos então com as nossas informações de hoje, aqui no nosso Ronda da Cidade, nosso giro de informações. E eu falo o seguinte, sobre a iguaria Pimenta do Reino. Quantos casos de roubo de pimenta do reino a gente já registrou aqui na nossa TV Foz, no canal 16.1, na região noroeste do estado do Espírito Santo em especial. E mais um desses, o agricultor, ele saiu no final do dia, início da noite, para trabalhar com a irrigação da sua plantação, quando foi rendido pelos bandidos. A reportagem é de João Batista. Mesmo com parte da quadrilha presa pela polícia na cidade de Pedro Canário no início desse mês, 2 novas ocorrências foram registradas por produtores rurais de Boa Esperança. O crime mais recente aconteceu entre a noite de terça-feira e madrugada de quarta-feira no sítio Santa Rosa, zona rural do município. De acordo com a Polícia Militar, o proprietário estava irrigando a plantação de café quando foi surpreendido por 4 homens que o obrigaram a abrir cadeados da porteira e do galpão. Ele foi trancado no banheiro enquanto os ladrões levaram diversos materiais, a moto da vítima, aparelho de celular e 800 quilos de pimenta do reino. Após algumas horas, o proprietário do sítio conseguiu quebrar parte de uma grade e pedir ajuda a um vizinho. Ele foi agredido pelos criminosos e precisou de atendimento médico no Hospital Cristo Rei. Os suspeitos ainda não foram localizados. O caso segue sendo investigado. E a comunidade pode até contribuir também através do Disque Denúncias 181. Se você souber de alguma informação, pode denunciar, não precisa se identificar. Jota, você está falando isso sempre, vou continuar falando para orientação também, para que a gente possa colocar atrás das grades esses bandidos, esses criminosos que vão no interior, vão nas fazendas, nos sítios, né? Provocar uma situação dessa, agredindo o produtor, a família, ameaça com arma de fogo, enfim, além de tudo, roubar os seus pertences e a sua também,
a sua plantação também, a sua colheita também é levado pelos bandidos. Esses aí ainda não foram localizados, não foram identificados. Uma outra operação da polícia, que foi com a polícia capixaba, aqui no Espírito Santo, mais a polícia do Rio de Janeiro, deflagrou uma operação Conexão Perdida. É isso mesmo, essa operação é para cumprir mandados de busca e apreensão, mandados de prisão também nessa conexão para combater o crime organizado. 20 mandados de busca e apreensão, 6 de prisão e um esquema de extorsão desarticulado. De acordo com as investigações, criminosos exigiam que empresários comprassem água, gás e utilizassem serviço de internet com quem o tráfico decidisse, além de serem obrigados a pagar taxas. Aqui no estado do Espírito Santo, nós conseguimos a prisão de 2 pessoas envolvidas nessa organização criminosa, sendo um familiar do Luan Gomes Faria, o Camu, e um empresário que se passava como vítima dessas extorsões que os empresários vêm sofrendo aqui no estado, mas na verdade, com as investigações, se caminhou e viu que na verdade ele não era uma vítima, e sim um autor também desse crime de extorsão. Os alvos estão ligados à facção criminosa Terceiro Comando Puro, o TCP, originário do Rio, mas com atuação também no Espírito Santo. Um empresário do Espírito Santo que fornecia serviços de internet está entre os detidos. Ele fazia o rompimento dos concorrentes, os cabos de concorrentes, no ramo de internet, e com isso ele garantia que somente a internet dele e, porventura, do Luan é que dominaria aquela região. Bruno Gomes Faria, irmão de Luan, é um dos alvos no Rio de Janeiro. Ele estaria no Complexo da Maré. Para a operação, o espaço aéreo foi fechado e todo o efetivo do BOP mobilizado. Há informações concretas de que o Bruno está no Rio de Janeiro, estão miseados até lá no Complexo da Maré. A operação de hoje também, com certeza, visa também a prisão do Bruno. Segundo as investigações, criminosos também criaram um banco clandestino no Rio de Janeiro. Tinha um banco paralelo lá no Complexo da Maré que movimentou algo em torno de 43 milhões de reais no último ano. É um banco que não funcionava legalmente. Como que era? As pessoas faziam depósitos nas contas vinculadas a esse banco e o traficante que está lá no Rio sacava aquele dinheiro em espécie. A gente conseguiu o bloqueio de 17 contas judiciais. A gente está solicitando o bloqueio de 11 milhões de reais. Nós temos já 10 veículos bloqueados. É uma operação muito grande, é uma operação exitosa. É inaceitável que empresários que já têm toda a dificuldade de empreender tenham que pagar ainda caixinha para traficante. Isso aqui é inadmissível. A gente quer deixar claro que isso não vai acontecer mais. Se você, empresário, está sendo vítima de algum tipo de extorsão, entre em contato com a Polícia Civil, nos procure, que a gente vai ajudar a cessar esse tipo de conduta. Pois a operação contou com policiais do Espírito Santo e policiais fluminenses no estado do Rio de Janeiro também para combater essa grande organização criminosa. Olha só, você percebeu a fala do delegado? Um homem, ele destruía a conexão de internet do concorrente para que a dele fosse valorizada. Olha só, e daí forçava também as pessoas não assinarem com esse concorrente, só com a dele, só a dele era melhor. Enfim, a polícia está investigando e você pode continuar denunciando. E também a polícia descobriu um laboratório clandestino de drogas na cidade de Serra, aqui no estado do Espírito Santo. 3 pessoas foram presas, viu? A apreensão também de muita droga. Enquanto isso, vamos em frente sobre essas drogas apreendidas. É isso mesmo, a polícia, inclusive militar, descobriu um laboratório clandestino na cidade de Serra com relação a essas drogas também, E a gente vai trazer já mais informações sobre essas drogas apreendidas. Eu começo falando aqui da operação da Polícia Militar sobre cocaína, apreensão de cocaína e drogas também, numa grande operação policial em Colatina. É isso mesmo, a Polícia Militar fez grande operação e apreendeu armas também, para conter também um crime organizado na cidade de Colatina. A reportagem é de Elisângela Ramos. No bairro Santa Margarida, os policiais encontraram mais de 300 gramas de crack, maconha, cocaína, êxtase e ainda mais de 60 munições, além de vários frascos e um galão de loló. De acordo com o boletim, ao perceber a presença dos militares na Rua das Flores, um homem saiu correndo. Na fuga, ele jogou no chão uma pistola 9mm carregada e sumiu pelo meio do mato.
Segundo a polícia, seria um criminoso que pode ter vindo do Rio de Janeiro. A casa onde ele se escondia foi revistada com a autorização da moradora e lá a equipe fez as apreensões. A mulher que estava na casa foi levada para a delegacia para ser ouvida. Operação da Companhia de Força Tática, bairro Santa Margarida. Logramos êxito aí na apreensão de uma pistola, carregadores, farta munição, crack, maconha, uma pessoa detida. Trabalho de incursão na escadaria, local usado para ponto de tráfico de drogas. Mais uma ação exitosa da equipe de Força Tática. No bairro São Judas Tadeu, uma ação resultou na apreensão de 30 buchas de maconha, 90 gramas de crack e R$ 329 em dinheiro. Após ver os policiais, o menor fugiu, entrou em uma casa e, ao sair novamente, ele confessou que tinha guardado uma mochila. Com autorização, os militares encontraram todo o material que foi levado junto com o menor para a 15ª Delegacia da Polícia Civil. E o combate ao tráfico continuou no bairro São Marcos. Com a ajuda do cão farejador Top, foram encontradas 25 pedras de crack e 38 buchas de maconha na rua Alfredo Chaves, num trecho usado para a venda de drogas. Segundo o boletim, ao perceberem a chegada da polícia, alguns suspeitos saíram correndo por uma escadaria e fugiram. O material apreendido foi entregue às autoridades. E não parou por aí. No bairro Carlos Germano Naumann, um homem com mandado de prisão em aberto também foi preso. De acordo com a polícia, ele é apontado como um dos autores do homicídio de João Vitor em novembro de 2024. Com ele, a equipe também apreendeu drogas, armas, munições, dinheiro e um aparelho celular. E na madrugada de hoje, um celular também foi recuperado no centro de Colatina e um suspeito foi preso. A equipe que fazia patrulhamento na rua Santa Maria viu uma pessoa correndo e acompanhou. De acordo com o boletim, testemunhas contaram que o suspeito havia acabado de roubar o celular de uma adolescente no calçadão Geraldo Pereira. A vítima reconheceu o assaltante. O celular foi devolvido e o homem confessou que pretendia vender o aparelho roubado para pagar dívidas. Ele foi levado para a delegacia de polícia. Resumindo, né? Roubou o celular para pagar dívida, geralmente, do tráfico de drogas, né? É essa a verdade. E por falar em tráfico de drogas, agora sim, a Polícia Militar surpreendeu 3 pessoas, acabou prendendo, porque descobriu um laboratório clandestino. Você vai ver nas imagens, olha aí nas imagens, a apreensão, viu? Que descobriu esse laboratório na cidade de Serra. Foram apreendidas maconha, cocaína, crack, haxixe, loló, munições e mais de R$ 1.900 em dinheiro. O local funcionava nos fundos de uma casa e tinha até 2 geladeiras para armazenar as drogas. A Polícia Militar chegou até o endereço após denúncia anônima. E ao se aproximarem, os militares viram quando 2 homens com sacolas e uma mulher também dentro da casa. Eles jogaram as sacolas quando perceberam a presença da PM. A mulher de 61 anos estava com drogas e dinheiro. Os outros homens, um de 24, outro de 30 anos, tentaram fugir, mas o mais velho ainda reagiu, foi contido pelos policiais. Olha aí a quantidade de drogas apreendidas nesta operação da Polícia Militar. E ainda a polícia, volta aqui para mim, a polícia prende um suspeito de matar professor de educação física, gente. É isso mesmo, é um suspeito, a polícia vinha investigando já esse crime já há algum tempo e agora esse homem está preso e o inquérito está sendo encaminhado para a justiça que vai tomar as providências. Vamos conferir. O de São Batista Diniz, professor de educação física, estava com a namorada dele em uma distribuidora de bebidas do bairro José de Anchieta, na Serra, quando Raul Alves da Silva, de 27 anos, teria olhado para a jovem e os dois se desentenderam. O Hudson chegou a dar um chute e um tapa em Raul, que deixou o local em um carro vermelho. Depois disso, o casal guardou a bicicleta e saiu de carro para comprar um lanche. Enquanto Raul, para se vingar, foi em casa, pegou uma arma e encontrou Hudson e a namorada em uma rotatória e disparou 8 vezes. 7 disparos acertaram o professor de educação física. Na rotatória da Avenida dos Jacarandás, os 2 veículos se cruzam, ocasião em que o Raul imediatamente começa a efetuar disparos de arma de fogo na direção do veículo em que o Hudson e a sua namorada estavam. Um dos disparos atinge a cabeça do Hudson, fazendo com que ele perca os sentidos
e colide com o carro em um muro logo à frente. Antes de sair do local, o Raul emparelha seu veículo com o das vítimas e efetua mais 3 disparos de arma de fogo. A vítima foi socorrida e 3 dias após não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no hospital. Depois do crime, Raul foi para São Paulo, estado onde ele já tem passagem pelo crime da Lei Maria da Penha. Quando foi preso, ele alegou legítima defesa. O Raul evadiu-se para o município de São José dos Campos, estado de São Paulo. No dia 27 de dezembro, após um trabalho em conjunto de inteligência entre a DHPP-CE e a Divisão de Homicídios do município de São José dos Campos, nós conseguimos realizar a prisão do Raul naquele município, no momento em que ele saía da residência do padrasto. Ele foi ouvido, confessou ser o autor dos disparos, alega que agiu em legítima defesa, porém essa tese foi totalmente descartada no decorrer da investigação. Raul foi indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe. Indiciado por homicídio qualificado pelo motivo torpe, por perigo comum, haja vista que no momento dos disparos havia 2 homens na calçada e na mesma direção dos disparos, e também por impossibilidade de defesa das vítimas. Ele já é réu em ação penal e encontra-se preso preventivamente no município de São José dos Campos, estado de São Paulo. Ele pratica o crime com requinte de crueldade, ele pratica o crime com perversidade, ele pratica o crime... um tiro talvez fosse... já seria o suficiente, né? Que quero dizer, não precisava 8 tiros, então esse excesso, essa forma, essa violência contida tem de ser dominada. Então essa apreensão era importante porque ele poderia fazer mais vítimas, então... É verdade, poderia ter feito mais vítimas na forma que ele efetuou os disparos de arma de fogo, mas eu prefiro ter paz do que razão, né? Às vezes o professor de educação física queria ter razão, mas é melhor ter paz, né? Nem sempre o certo está correto, não é verdade? Então é melhor ter paz, não reagir, deixar para lá, enfim, né? É o que tem, é melhor às vezes a gente tomar esse caminho, né? Esse caminho de deixar para lá, muitas vezes. Um entretenimento ali, uma brincadeira, mas depois passa para um lado agressivo, resultado, um homicídio. E agora o homem preso. Daqui a um pouco, no Ronda da Cidade, logo após o intervalo comercial, vou trazer um trabalho dos motoristas de ambulância. Daqui a pouco a nossa equipe conversou com o motorista de ambulância, já aqui no Ronda da Cidade. Muito bem, de volta aqui com o nosso Ronda da Cidade, trazendo essa informação. Um abraço aqui o nosso colega da produção do Ronda, Linhares, o Rodrigo. Um abraço, Rodrigo. A produção do Ronda em São Mateus, o Xande e também a Kelly. Um beijo para você, Kelly. Obrigado aí também, Xande, Patrick, na edição também. Um abraço todo especial. Nossa equipe toda, né? Do Ronda da Cidade. Elisângela Ramos Colatino, nosso correspondente, o Will Souza, tudo bem, Will? Aquele abraço, a Luana Santos, enfim, galera toda trabalhando para trazer o melhor da informação. Gente, agora falar sobre motorista de ambulância, esse trabalho importante e perigoso. A gente já viu vários casos de acidentes envolvendo ambulância. E aí a nossa equipe conversou com um motorista de ambulância falando das dificuldades desta profissão. Servidor público há 28 anos em São Mateus, Joaquim já prestou serviços a vários setores do município. Há 6 anos ele trabalha como motorista de ambulância. Disse que o profissional precisa ficar atento às chamadas. A pessoa tem que ficar sempre atento a tudo. Porque sempre ali tem uma água-viva, tem um acidente, tem algum chamado do postinho de saúde, aí você tem que atender tudo. Joaquim faz parte de uma equipe de motoristas de ambulância da Secretaria Municipal de Saúde que fica de plantão no balneário de Guriri. Ele disse que no dia a dia são atendidos vários tipos de ocorrência. Quais são os principais atendimentos feitos aí pelo plantão aqui, tanto você como os outros motoristas? Muita bebida alcoólica, combo alcoólico, entendeu? Muitas garrafas que quebram no meio da rua, corta os pés, a gente leva para o postinho de saúde aqui, enfim. Caso contrário, muitas vezes briga, um baleado, tudo só pra gente aqui. Joaquim afirma que vê a cada dia
uma oportunidade de servir e fazer a diferença na vida das pessoas. Mas, em muitos casos, é difícil manter o controle emocional. A gente fica abalado, porque ali está sendo aquele paciente, podia ser um parente da gente, certo? E aí é uma adrenalina só, porque lá atrás tem ou uma técnica de enfermagem ou uma enfermeira, sempre ela fala, motorista, anda mais um pouquinho. Além de atender emergências médicas, ele também foi motorista do Rabecão, que faz o transporte de corpos. Em um de seus relatos mais marcantes, ele relembra um atendimento na região de Itaúnas, numa ocorrência de afogamento. Minha experiência foi no Rabecão. Foi no Rabecão, ali você tem que ter o psicológico muito firme, que aonde lá em Itaúnas, quando o bombeiro tinha tirado a criança dentro d'água, né, que lá se dá o nome daquele saco, se dá o nome Zé Gotinha. Quando o bombeiro tinha colocado a criança no Zé Gotinha, a perita pediu para mim abrir aquele Zé Gotinha, abrir, que eu fui ver, a menina era a cara da minha filha. Aí, como eu sou separado, aí tinha tempo que eu não via minha filha, a menina na época ficou na minha mente, tinha 8 anos de idade, cabelinho todo enroladinho, aquilo ali me abalou muito, certo? Me abalou muito, a pessoa tem que estar com um psicológico muito bom para poder a pessoa trabalhar no sistema desse aí. Um outro problema relatado pelo motorista são os trotes, que, segundo ele, prejudicam o desempenho do trabalho. Não é só a gente, igual o bombeiro, SAMU, entendeu? A gente mesmo na central, constantemente, irmão. Você já chegou em algum determinado local onde chegou e constatou que não havia nada? Nada, igual nas escolas, menino, quando tinha aqueles orelhão, as crianças sempre ligavam, direto. Ligavam, quando chegava lá também não era nada. E hoje ainda continua acontecendo? Continua. E qual o pedido que você, como motorista, como profissional da área, que vive os problemas do dia a dia, qual a orientação que você passa? Eu faço o seguinte, que não faça isso, porque vamos supor que quando eles estão ligando, pode ser um parente deles que está passando mal, que a gente não vai poder atender, que vai atender aquela ligação que ele está fazendo, e acaba esse paciente deles indo a óbito, e aí sem poder fazer nada. Pois é o apelo do motorista de ambulância da cidade de São Mateus, né, municipal, mas aí esse tipo de trote acontece na Polícia Civil, na Polícia Militar e também SAMU, como ele mesmo especificou. E é crime, viu? Trote é crime. E por falar em crime, muitos estão com medo de abrir as portas das casas para os pesquisadores do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. É isso mesmo. O Will Souza traz as informações sobre as dificuldades dos pesquisadores. É isso mesmo, uma pesquisa que é fundamental, muito importante, um verdadeiro retrato do Brasil, que serve tanto para o governo, tanto para a iniciativa privada, só que infelizmente os agentes estão tendo dificuldades no momento das entrevistas, e é por isso que eu vou conversar com o coordenador das pesquisas aqui no Espírito Santo, que é o Wilmar, que vai explicar um pouco sobre isso, quais são as dificuldades que vocês estão tendo e qual a importância dessa pesquisa do IBGE. Então, nós estamos com a pesquisa de orçamento familiar em campo, né? Iniciamos em novembro essa pesquisa, são 5.580 entrevistas, né? Distribuídas aqui ao longo dos municípios do Espírito Santo, e essa pesquisa, ela visa atualizar um retrato da pesquisa anterior que ocorreu em 2018. Então, de lá para cá, nós tivemos uma pandemia e muita coisa mudou, né? Os hábitos de compra das unidades domiciliares, né? O que as famílias ganham, como gastam e com o que gastam. Então, a finalidade é a gente atualizar esse retrato da população. E no final a POF vai mostrar um retrato do perfil socioeconômico, né, dessas famílias. A condição nutricional das famílias, por exemplo, porque nós vamos levantar o que essas famílias, quais produtos, né, da cesta básica essa família estão consumindo, e através disso vamos poder atualizar também os índices, né, da cesta básica, uma atualização também do IGPM, porque a POF também levanta a questão do rendimento, né? Quanto a essas famílias, qual é o rendimento dessas famílias, qual é o gasto dessas famílias com transporte, com alimentação fora de casa, com vestuário, com lazer, né? Então,
Tudo isso faz com que a gente consiga atualizar esse retrato das famílias e mostrar realmente números novos que vão possibilitar, né, tanto a iniciativa privada quanto os governos a realizar um planejamento melhor e mais adequado, né, para melhorar e mudar a condição de vida das nossas famílias. E é importante então tranquilizar a população, né? O pessoal fica com um pouco de medo, de receio às vezes de receber, ou às vezes está naquela correria, é complicado receber, está em casa, mas não consegue responder a pesquisa. Está todo mundo bem identificado, é possível, existe um número também, né, que você estava explicando, que a pessoa, se ela estiver preocupada, pode ligar? Exatamente. O nosso entrevistador, ele sai para campo, né, de manhã, já com esses endereços já pré-selecionados, e ele vai bater na porta desse domicílio selecionado e tentar entrevistar essas famílias. Nós temos essa dificuldade assim, né? O índice de violência é grande e as pessoas às vezes olham da janela e sequer chegam ao portão, né? Mas a gente pede que esse morador desse domicílio, essa família, ela tem como identificar muito bem quem é um entrevistador do IBGE, porque ele vai estar portando um crachá, ele vai estar com uma camisa, né, com o logo do IBGE, ele vai estar também com um panfleto, né, mostrando, né, sobre a pesquisa, o que ela é, para que ela serve, né, e é possível então identificar. E se mesmo assim restar alguma dúvida, nós realmente temos um número 0800 721 8181, em que é possível ele ligar na hora, pedir a matrícula desse entrevistador e passar através do 0800 e uma central no Rio de Janeiro vai atender e vai confirmar, inclusive pela matrícula, passando o nome completo desse entrevistador para poder tranquilizar. Pois é, devido à violência, né, todos têm medo de abrir as portas, aí dificulta a pesquisa do IBGE. Obrigado, Will Souza, pelas informações, falando com o coordenador responsável pelas pesquisas aqui no estado do Espírito Santo. Olha só, é intervalo comercial, já a gente volta com mais informações para a gente finalizar o Ronda da Cidade também de hoje e da semana, logo após o intervalo comercial. Mas antes disso, eu quero falar para você que está acompanhando a gente, olha, quer construir ou vai construir, precisa de areia, pedra, pó de brita, bica corrida, areia industrial, essa areia que não precisa você peneirar, você encontra aqui na Pedreira Matar, gente. Pelo WhatsApp você compra, negocia e faz um pagamento local de entrega. Então passa um WhatsApp e vê se entrega aí na sua região. 99771-9425. Se tem Grupo Pedreira Matar, você pode confiar. Muito bem, de volta aqui com o nosso Ronda da Cidade na parte final. Gente, imagina você ficar trancado dentro de um banheiro, sem água, sem alimentação. Imaginou um ser humano? Mas foi assim que policiais encontraram um dos animais, num total de 21 apreendidos na cidade de Serra, estava nessas condições. Animais foram apreendidos devido a maus tratos em um ferro velho. Muitas fezes, urina e um cheiro insuportável. Cachorros e gatos presos em cômodos pequenos, cheios de sujeira, sem água fresca, sem comida. Os bichos foram resgatados em um ferro velho, no bairro Rosário de Fátima. A operação foi realizada pela Polícia Civil juntamente com a Prefeitura. 21 animais em situação de maus tratos aqui na Serra foram resgatados hoje pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e a Gerência de Bem-Estar Animal da Prefeitura. Vou mostrar para vocês um pouquinho como está esse ambiente. É um ferro velho, como você vê, de difícil passagem, muitas coisas enferrujadas, já colocando os animais em perigo. Nesse cômodo aqui, que estava tapado, foram encontrados os 8 gatos. Como vocês podem ver, a situação é muito ruim, o cheiro de amônia aqui dentro é muito forte, tem entulho, tem fezes, tudo que é inadequado. Um dos cachorros estava preso em um banheiro, uma cena revoltante. Toda a estrutura estava grampeada, o animal de fato não saía e vivia aqui. Só tem um pote de água e nenhum alimento para o animal. O que tem de alimento são dois pedacinhos de ração com formiga. E não para por aí. O resgate durou quase 4 horas.
Teve cachorro que não conseguia nem descer escadas de tão fraco. Tinha um animal preso aqui, nós conseguimos abrir a porta. Essa é a situação do local, como você vê, muitas fezes acumuladas, dejetos. Aqui tinha uma divisória. E nesse espaço pequeno, que tem fezes que transcende a altura do meu coturno, tinham 2 animais aqui, nesse mini banheiro. Infelizmente, um dos animais não resistiu e morreu. Segundo a investigação, o dono aparecia de vez em quando, deixava um pouco de comida e sumia. Ele pode responder por maus tratos. Infelizmente, pelos animais não terem contato com outros seres humanos, e o processo de captura é um processo estressante, a médica veterinária informou que um dos animais se estressou e foi a óbito. Nós vamos atrás do suspeito e com certeza vamos puni-lo com todo o rigor que nós conseguimos. Bem revoltante, né? 21 animais, o homem não foi localizado, a polícia continua a investigação e você pode denunciar caso tenha conhecimento de que estão maltratando o animal. 181 é o disco denúncia. E para a gente finalizar, fevereiro deve começar com notícia desagradável, notícia ruim, com o aumento do preço dos combustíveis. E quem atualiza essa informação é o colega Will Souza. Mais uma vez, o brasileiro vai sofrer com o aumento no preço dos combustíveis. A partir do dia 1º de fevereiro, gasolina, etanol e diesel ficarão mais caros devido ao aumento das alíquotas do ICMS. Dia 1º agora nós temos aumento da alíquota de ICMS. Então é o imposto estadual que vai ser corrigido. Ele está sendo corrigido em 7, alguma coisa percentual. Então o imposto vai aumentar 7% na gasolina e no diesel. O aumento de 7% do ICMS pode representar cerca de 10 centavos de diferença no preço da gasolina. Porém, por conta de outros encargos, o valor pode ser ainda mais alto para o consumidor final. Isso vai dar um reflexo para o consumidor de aumento de imposto de 10 a 16 centavos, dependendo de como ele tratar esse aumento, porque vai ter um efeito cascata. Porque quando você aumenta o ICMS, o PIS, o COFINS, que é pago em cima daquele produto, também vai incidir sobre esse aumento. Quem abastece o carro diariamente não recebeu muito bem essa novidade. O que você pensa agora de ter que pagar um pouco mais caro a partir do dia 1º? Cara, a tendência é piorar, porque quem roda pouco já paga, não querendo pagar, né? E com esse aumento vai ficar mais puxado, vai ficar pesado, não tem cabimento isso não. Como é que você vê esse aumento chegando pra gente? Rapaz, na verdade eu nem fiz ainda um comparativo aqui com o combustível, mas eu sempre coloco o etanol para mexer menos no bolso, né? Porque o combustível, gasolina já tá bem, tá assim, um sal refinado, mas agora vai engrossar o sal. 7% a mais, rapaz, como é que pode um trem desse, moço? Nós vamos parar onde? Me fala você, aonde que a gente vai parar com a situação dessa? Quem recebe o salário mínimo, né, que vai receber a partir do dia 30 ainda, trabalhar um mês para receber, já está aumentando desde o mês passado, só foi anunciar, já começa a aumentar tudo. Combustível, então, é evidente que vai subir outras coisas, porque tudo vai depender do combustível. Tudo é transportado pelo combustível, a respeito dele. Logo, nosso bolso vai sofrer consequências em outras coisas. E se a situação está ruim, ainda pode piorar. Uma reunião que acontece entre o governo do Brasil e representantes da Petrobras pode resultar num novo reajuste. A questão do óleo. Vai ter uma reunião entre o presidente e a Petrobras. Essa reunião acontece hoje à tarde e estão pleiteando um aumento no óleo diesel. O aumento do imposto, infelizmente, o ICMS é o imposto do Estado. Esse acontece dia 1º e já está homologado. Enfim, vamos passar fevereiro com aumento no preço dos combustíveis? Meu irmão, é o que está acontecendo. Bem, com isso encerramos o nosso Ronda da Cidade de hoje. Obrigado, viu? Encerramos mais uma semana também. Que você tenha um final de semana tranquilo, um final de semana com muita... Descanse bastante, muita paz, tá certo? Para você do carro, do volante, muito cuidado. Nada de dirigir se você ingerir bebida alcoólica, tá? Não faça isso. Evite problemas e evite acidentes também. Bom final de semana, forte abraço. Esse é o Ronda da Cidade na nossa TV Foz.